Essa aqui é legal. Você já ouviu falar um negócio, Arthur, que chama demônio de Laplace? Não. Não. O que é isso? É tipo assim, cara, qual que é a ideia? A gente veio conversando e tal, e você meio que sabe com a construção aqui de como é que a física, ela foi pegando a matemática aqui e se incorporando dela, e ela começa a ter um poder de predição muito grande. A física do Newton, a gente fala que é uma física totalmente determinística. Ou seja, cara, eu pego esse copo aqui, bicho, se eu jogo ele pra cima, se eu sei exatamente a velocidade com que eu joguei ele, eu sei como é que é a gravidade aqui, eu sei como é que tá rolando o vento, bicho, já era. Eu sei como que ele vai estar em cada ponto da trajetória até chegar na sua mão. Eu posso não ter a mãe de computar isso aqui, de fazer esse cálculo na mão. Se eu jogar numa máquina no computador, ele consegue, porque, enfim, são muitas informações. Mas, tipo, a ideia com as leis de Newton são leis totalmente determinísticas, né? E a ideia, então, é, cara, se você conhece as condições iniciais de um cara, se eu sei a força que eu executei nele, a velocidade com que eu joguei ele, o peso dele, o formato dele, cara, eu sei todo o futuro dele até ele chegar na sua mão. A física, as leis do Newton conseguem descrever exatamente cada passo da trajetória dele até chegar na sua mão. E a ideia dos caras é o seguinte, cara. Então, assim, é isso. Assim, se você sabe a velocidade que a Terra tem, então você sabe certinho como é que ela tá girando, e você sabe como é que ela vai girar amanhã. Você consegue prever todo o futuro de um sistema físico, sabendo como é que ele estava inicialmente e sabendo as leis que governam aquele sistema físico. Então, tipo, o jogo da física passou a ser isso, cara. Descobre quais são as leis que governam aquela física, descobre como é que o cara tava no início, deu start no problema, já era. Você sabe todo o futuro dele até o fim da humanidade. Por quê? Porque você sabe as leis que governam o cara, você sabe como é que ele tava antes, você sabe como é que ele vai estar daqui 1 milhão de anos, saca? É uma física que a gente fala que é determinística. Aí tem um cara que chama Laplace, que ele vai além e fala assim, cara, peraí. A física é determinística, né? Você consegue descobrir toda a evolução temporal, todo o futuro de um sistema, se você conhece ele antes. Então, peraí, mas o que a gente é? A gente é o quê? A gente é um tanto de átomo amontoado. Mas o que é átomo? O átomo é partícula. E partícula é governada pelas leis da física que você consegue prever o sistema. A evolução temporal e o futuro desse sistema. Tá sacaneando? Eu tô viajando demais. Não, tô entendendo. Beleza, aí ele fala assim, cara, então peraí, se no fundo, se pra uma bolinha eu consigo prever o futuro dela todo na trajetória dela, e se a gente é formado por um tanto de bolinha, um tanto de átomo, de elétrons, de não sei o quê, então peraí, se tiver uma mente que conheça, olha a viagem, uma mente que conheça todas as leis físicas, porque pode ser que a gente não conheça todas ainda, né? Mas se tiver uma mente que conheça todas as leis físicas e tiver uma capacidade computacional para pegar o input de todas as condições iniciais, o cara joga lá e sabe todo o seu futuro, sacou? Ele sabe onde que você vai estar amanhã às 2h15 da tarde, porque a física é totalmente determinística, velho. Ele dá o nome lá, é só uma metáfora e tal, ele chama... Ele não, né? Na verdade, ele não dá nome pra essa coisa. Depois, na literatura, isso ficou conhecido como o demônio de Laplace. Seria esse ser que conhece todas as leis físicas e tem uma capacidade computacional infinita de jogar todos os dados ali, todas as variáveis, dar o start das leis físicas e pum, ele sabe o futuro inteiro, cara. Ele sabe como é que você vai sentar, o que você vai fazer e tal, porque tudo é determinístico, saca? Então, tipo assim, aí você entra, né? Aí é as pira que você gosta. Isso é bom, Isso é bom, né? É muito legal. Aí é a pira maluca ou da simulação, ou de um deus, de alguém que sabe todo o futuro e tal. Cara, é alguém que sabe as leis físicas todas. Se ele sabe exatamente o que você fez aqui, dá o start lá, meu irmão. Daqui 25 anos o cara sabe exatamente onde você vai estar. Uma vez que loucura. Que nós somos frutos de um evento físico, né? Essa é a ideia. Então, todo o nosso futuro, teoricamente, já estaria traçado. Pra quem conhece as leis físicas e sabe como é que a coisa deu start, né? Tipo assim, sabe como é que você jogou o copo? Eu joguei o copo desse jeito. Você sabe as leis físicas? Então você sabe o caminho certinho e tal. Essa é a viagem. Caralho. Demônio de Laplace, que é essa ideia aí. E aí as nossas emoções, sentimentos, decisões estariam já todas comprometidas por essas leis. Dentro dessa ideia, sim. Só que aí qual que é a parada, né? Hoje, aí a física quântica. A física quântica, ela é uma teoria que ela é probabilística e não determinística. Então, quando você mistura física quântica, que é a física das partículas pequenas e tal, você nunca consegue dizer de fato assim, se eu joguei um elétron aqui, cara, não tem como dizer, usando as leis da física, mesmo da física quântica, exatamente qual o caminho que ele vai tomar para chegar até você. Ele pode tomar vários ao mesmo tempo, ele é complexo. Você pode dizer no máximo a probabilidade dele tomar um caminho. Sim. Porque aí é uma física que passa a ser probabilística ao invés de determinística. E aí, se é probabilística, não dá pra ter certeza do que vai acontecer, mesmo conhecendo as leis físicas.
E aí, por exemplo, com essa ideia, já não, essa interpretação do Demônio de Laplace ela já não faria tanto sentido, sabe? Mas Mas é legal pensar nisso. Mas isso se a gente estivesse vivendo nesse mundo, como é que é? Quântico. Mas né? a gente tá em alguma medida porque a gente é composto de é. partículas quânticas, né? Átomos, não tem coisas que formam a gente que são governadas por essas leis malucas. E será que vendo de longe a gente também não tá nesse mundo quântico? Se alguém nos vê lá de longe, conseguir nos enxergar, ele também vai ver coisas muito pequenininhas mexendo sem explicação. De um jeito caótico. Daqui a pouco o cara quer sorvete, amanhã não quer mais. Isso é uma loucura. Que pode ser explicada pela Que lei física é essa, né, cara? Não tem um padrão, né, velho? Hoje você quer, hoje você não quer, que cara maluco. Vendo de fora, né? Mas assim, nesse sentido, a primeira vez que eu tive contato com essa ideia aí do Demônio de Laplace, desse determinismo, eu pirei. Falei, cara, que louco. E a física clássica, antes do século XX, antes da física quântica, ela era assim, cara, meu irmão. A gente consegue prever tudo. E é o que eu te falei lá, a revolução científica lá atrás foi o que o Newton fez. Os caras falaram, mano, a gente tem que fazer isso aqui para as outras ciências. Isso aqui é muito foda e tal. É o que eu te falei, os caras das ciências humanas, eu não me lembrei o nome do cara, mas ele falou isso, cara, a gente tem que fazer para ciências humanas o que o Newton fez para ciências naturais e tal. Então, assim, é um poder de predição, assim, cara, o cara tá prevendo o futuro, o cara virou Deus, mano. Ele descobriu as leis lá que dá o start, o cara sabe tudo que vai acontecer. Então, assim, é um negócio muito convidativo, né? Você fala, velho, esse cara é muito foda e tal. Sim. Mas, enfim, o cara foi muito genial e tal, mas depois, com a física quântica, essa ideia não fica tão clara, mas é uma parada interessante de viajar.